Boa noite, queridas amigas do Apostolado da Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas amigas, eu considero muito importante este esforço que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, propondo esse curso de preparação para as pessoas que desejam entrar no apostolado. Sabemos que é muito importante saber o que vamos assumir com nossos compromissos e nós todas sabemos que estaremos sempre aprendendo. Nunca vamos terminar nosso aprendizado, mas é bom que as bases sejam colocadas em seus princípios essenciais. Então, queridas, eu quero saudar vocês da mesma maneira que vocês saudaram as pessoas que vocês convidaram para o curso. Vocês disseram, e eu repito, eu amo ser do apostolado da oração. Muito bem, queridas, é isso mesmo. É uma maravilha fazer parte deste grupo, que tanto nos anima e nos sustenta em nossa caminhada. Então, eu começo agradecendo aqui ao Padre Tarcísio, desta paróquia, grande incentivador e promotor do apostolado, e que com este apoio que está dando, também continua na sua caminhada de incentivo ao nosso grupo. Agradeço também ao Padre Euclides, nosso diretor espiritual, tão perseverante e sempre carinhoso. Ao Padre Armênio, que é o representante de Dom Odilo junto à nossa equipe, e ao Padre Eliomar Ribeiro, o nosso diretor nacional do apostolado, que tanto tem nos ajudado durante esta pandemia a nunca nos afastarmos do apostolado, oferecendo lives, missas, cursos, enfim, dando um apoio, tentando diminuir o nosso afastamento social por esses tempos, durante a pandemia. Bem, e lógico que agradeço a Luciana que me fez esse convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. A Luciana, essa jovem tão fervorosa e maravilhosa, que está nos conduzindo com tanta paciência, nós que somos do apostolado da oração e que geralmente temos dificuldade de lidar com a mídia, a Luciana está nos oferecendo essa oportunidade de nos aproximarmos, de fazermos este esforço, de estarmos entrando também no mundo digital. É claro que a nossa presença, as nossas celebrações presenciais são tão lindas e adoráveis e tantos frutos fazem em nossas vidas, mas a comunicação pela mídia também é muito importante nesses dias. Então, Luciana, muito obrigada. Você é a nossa guru de mídia aqui na região Lapa, viu? Bem, então, para quem não me conhece, que aliás nós temos poucas oportunidades de nos encontrarmos, mesmo em tempos em que não existe a pandemia, é difícil nessa cidade de São Paulo nós nos encontrarmos. Então, de repente, somos do apostolado de uma mesma região e nem sempre nos conhecemos. Então, eu sou Ana Maria França, do apostolado da oração, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, setor Butantã, Parque Continental, região Lapa. Eu estou na paróquia Sagrado Coração desde que me casei e fui morar no Parque Continental, em 1969. Aí, nesta data, começou a paróquia e até então, graças ao bom Deus, eu tenho acompanhado a paróquia e lá foram batizados todos meus filhos e também crismados. Então, tenho grande apreço e sou muito agradecida ao bom Deus de ter me convocado para o apostolado da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Bem, continuando minha apresentação, eu tenho 76 anos,
4 filhos adultos e 5 netos. 2 netos e 3 netas. No ano retrasado, nós comemoramos nossas bodas de ouro. Sou muito agradecida ao bom Deus por ter caminhado todo esse tempo com tantas bênçãos e tantas situações em que Ele nos ajudou a superarmos nossas dificuldades. E também tenho a alegria de contar para vocês que eu fui professora lá no Colégio São Luís e o padre Eliomar, nosso diretor nacional, ele era o pároco da paróquia no ano retrasado, da paróquia São Luís. Então eu tive a grande bênção de que ele celebrasse nossas bodas de ouro. Tá certo? Então, tenho grande alegria em contar isso para vocês, porque tudo isso faz parte da minha vida na paróquia, na igreja e no apostolado da oração. Eu sou professora aposentada. Eu sou professora de física. Eu lecionei aqui no Ciridião, aqui perto. Lecionei na Escola de Aplicação da USP e comecei minha carreira lá no Colégio São Luís. E me aposentei há alguns anos no Arquiticlino, que é a escola pública do meu bairro. Então, eu me considero uma pessoa com uma grande caminhada e agradeço ao bom Deus que sempre me deu apoio, entusiasmo e incentivo em todas as dificuldades. E agora aqui estou com vocês para aprendermos juntas, né? Eu aprendi bastante preparando esse texto que eu vou falar com vocês, porque muitas vezes nós sabemos tantas coisas, mas não temos oportunidade de organizar isso na nossa cabeça. Pois então, o tema que a Luciana passou para mim foi oração e disciplina, 2 coisas que caminham juntos, o logo do apostolado da oração e a história do apostolado da oração. Eu vou falar sobre tudo isso rapidamente, para não tomar tanto o tempo, mas eu vou inverter um pouco a ordem dos itens aqui. Quero começar falando da história do apostolado da oração, mas para falar da história do apostolado da oração, eu quero falar um pouquinho sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque muitas pessoas, mesmo as que estão até no apostolado, pensam que o apostolado da oração nasceu junto com a devoção do coração de Jesus. E isso é um erro muito grave na organização do nosso pensamento. Queridas, provavelmente muitas de vocês saibam, mas a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é nosso caminho espiritual no apostolado, uma parte do nosso caminho espiritual, que é a devoção de Santa Margarida Maria. Esta devoção surgiu com Santa Margarida, que nasceu em 1644. Mas a devoção ao coração de Jesus é muito mais antiga na igreja. Aliás, o padre Roque Schneider, que muitas de vocês tiveram oportunidade de conhecer, eu mesma quando comecei ainda era ele, depois veio o padre Otmar, depois o padre Eliomar, né? Mas o padre Roque Schneider falava algo que também é muito falado, que o apostolado da oração começou na hora em que o soldado feriu o coração de Cristo com a lança e de lá jorrou sangue e água. Aí foi o início da valorização do significado do coração de Jesus, que foi ferido pela lança e é tão ferido por nós nos dias em que vivemos e sempre foi durante toda a história da nossa civilização e da nossa cultura, não é? Então, e atualmente nós também gostamos muito de dizer que a devoção ao coração de Jesus pode também ser interpretada como a atitude do discípulo que coloca seu ouvido no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração e entender o que isso significa.
Então, esta gravura de Jesus com o discípulo amado também nos diz muito sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Então, a Santa Margarida, que viveu em 1644, ela teve recebeu a graça de se conseguir, na sua intimidade, conversar com Jesus e receber muitas mensagens que foram interpretadas com a ajuda do seu diretor espiritual, Dom Cláudio de La Colombière. Este calendário de nosso apostolado de 2020, do ano passado, eu não sei se vocês perceberam, mas foi um calendário montado em cima de todos os santos que precederam Santa Margarida e que falaram do coração de Jesus. Alguns precederam e outros vieram depois. Santa Margarida foi de 1644, ela está aqui no nosso calendário. E depois dela veio Santa Faustina, do Terço da Misericórdia, 100 anos depois. 100 anos depois de Santa Margarida. São João Paulo II também incentivou muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São João Eudes, que é de 1600. Santo Agostinho, do ano de 354, falava do coração de Jesus. Santa Teresinha, de 1800, falava do coração de Jesus. Enfim, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao longo das épocas, né, foi sempre retomada dentro da igreja. Isto é o Espírito Santo agindo na igreja. Que há dias, né, tivemos o domingo de Pentecostes, que foi aquele momento em que o Espírito desceu sobre os apóstolos, mas este não foi o único Pentecoste. No próprio Atos dos Apóstolos, nós vemos relatos do Espírito Santo atingindo outras comunidades daquela época, né? E também o Espírito Santo que agiu sobre o concílio, o Espírito Santo que age sobre nossos corações quando nós o pedimos. E assim foi com Santa Margarida em 1644, no que diz respeito ao Sagrado Coração de Jesus. A figura do Sagrado Coração é tomada como símbolo da pessoa de Jesus, que Jesus ensinou tanto, sempre se colocou, né, na salvação de nossa humanidade e foi tão incompreendido, apesar de também ter sido está sempre, felizmente, é muito amado. A Santa Margarida, ela passou para uma concepção plástica a visão que ela tinha do coração de Jesus. O coração de Jesus encimado por uma coroa de espinhos, simbolizando a fé e o sangue. Depois ela representou assim, com essa figura. E esta é a figura que nós trazemos aqui no nosso bentinho, que a nossa fita é a nossa veste litúrgica. Assim como alguém aí na apresentação do curso disse, essa é a nossa farda. Então, ela é a nossa veste litúrgica, o bentinho sobre o nosso coração, aquecendo o nosso coração. Ela tem a cruz vermelha, que significa o sangue derramado, e a cor branca, que significa a paz. Mas então, essa devoção, com esta conotação simbólica, é a que nós adotamos no coração, no apostolado, e ela apareceu antes do apostolado da oração. E apareceu por quê? E aí nós vamos entender por que ela faz parte da nossa espiritualidade do apostolado da oração. É porque na época de Santa Margarida existia uma influência filosófica de uma corrente chamada jansenismo, que teve influência sobre a igreja e que criou na igreja um ambiente de muita rigidez, de muitas proibições, e inclusive atingindo a proibição
não é proibição propriamente, mas a diminuição da possibilidade das pessoas comungarem. Que Jesus fez na Santa Ceia: eu vos dou meu corpo, meu sangue, tomai, comer e beber. E no decorrer dos séculos, a comunhão foi se tornando rara. A igreja mesmo, por influência do jansenismo, só deixava que as pessoas comungassem em determinadas épocas. Mesmo as freiras dos conventos, elas só podiam comungar nos dias que elas fossem liberadas pelo diretor espiritual. E exatamente a Santa Margarida, em suas visões místicas, teve essa mensagem, que comece a comungar pelo menos uma vez por mês, na primeira sexta-feira de cada mês. E assim a comunhão foi vagarosamente, a partir de 1600, tendo maior abertura para a comunhão eucarística. E é por isso que essa devoção tomou tanta força na Europa e influenciava muito o ambiente da Europa. Bem, então estamos na Europa, na França, com a devoção de Santa Margarida muito divulgada, impressionando muito as pessoas. Em 1600. Agora, em 1844, 200 anos depois de Santa Margarida, então foi que surgiu o apostolado da oração com este nome. No dia 3 de dezembro de 1844, data da comemoração de São Francisco Xavier. Quem foi São Francisco Xavier? Um missionário que foi para as terras do Oriente na época de 1500, na época de Santo Inácio de Loyola. Então, de 1500 até 1844, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, sempre enviava missionários para muitas partes do mundo. E lá na França, na cidade de Vals, em um dos seminários dos jesuítas, que é a companhia que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, os seminaristas, ao receberem as notícias dos missionários que estavam chegando, um grupo de missionários que chegou no seminário por aqueles dias, né, que contava todas o fervor das conversões, as dificuldades da missão, as alegrias da missão. Esses seminaristas ficaram entusiasmados e eles foram ao diretor espiritual, outro Francisco, que eu, quando conheci o apostolado da oração, fazia muita confusão com os franciscos. Uma coisa é São Francisco Xavier, que foi para as Índias em 1500. Outra coisa é Francisco Gautrelin, que, reitor do seminário, conversou com esses seminaristas e disse o seguinte: olha, meus amores, vocês estão muito entusiasmados, eu entendo, mas vocês precisam primeiro aprender a doutrina, conhecer os evangelhos e aprender a rezar, a orar. Depois vocês poderão ir para as missões. E eu proponho então para vocês um método, um caminho de espiritualidade. Vocês vão oferecer todas as suas alegrias, tristezas, obras e orações, palavras e pensamentos, dirigindo tudo isso a um maior conhecimento de Jesus e por amor a Jesus. Vocês oferecendo isso, vocês ofereçam todas essas ações diárias, todos os dias, para Jesus, e assim vocês estão oferecendo pelas missões. Vocês ofereçam, ajudem os missionários, rezando daqui de Vals mesmo, porque Jesus disse: rezai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Assim vocês estarão sendo missionários. E assim nasceu o conceito de oferecimento do dia, que estes seminaristas passaram a divulgar nas paróquias em que eles trabalhavam.
E as pessoas que já estavam entusiasmadas, porque desde Santa Margarida já podiam comungar mais, agora tiveram um novo presente do Espírito Santo através desses seminaristas. Até então, a vida do leigo na igreja era muito apagada. As irmãs, os padres, a hierarquia da igreja eram o que movimentava a espiritualidade. Mas com esse conceito de oferecimento do dia, os leigos se sentiram muito felizes, porque eles podiam assim estar participando da vida da igreja. Então esse foi o grande motivo também porque essa questão do oferecimento do dia teve tanta influência sobre as pessoas fora dos seminários, fora dos conventos e nas paróquias. Então, vejam, isto associado à espiritualidade de Santa Margarida, que também era já muito divulgada na França, na Europa, foi constituindo essa mentalidade que os seminaristas do padre Francisco Grottelé que ficassem muito felizes. Então, o bispo da cidade, ele apoiou esse movimento, esse trabalho dos seminaristas. E eu devo dizer que, além do conceito de oferecimento do dia, o padre Grottelé orientou esses seminaristas a que fizessem também todos os dias a revisão do dia. Então, o oferecimento do dia e a revisão do dia, mais o trabalho nas paróquias, as obras, né, se constituíram numa grande atividade. Aqui o bispo, conversando com o padre Grottelé, os dois conversando, resolveram dar o nome de apostolado da oração, porque era pela oração que os seminaristas e as pessoas se colocavam a serviço da igreja, oferecendo suas obras na família, no seu trabalho, as suas alegrias, as suas dores. Então, isto avivou muito e o apostolado da oração começou a se divulgar rapidamente. Até que em 1849, vejam, apenas 5 anos depois do 3 de dezembro de 1844, com os seminaristas lá, em 1849, Pio IX concedeu a este grupo chamado Apostolado da Oração, a todas as pessoas que se proclamavam adeptas do Apostolado da Oração, ele concedeu indulgências especiais, que estão no nosso manual, na página 35. A relação, este é o nosso manual, né? As indulgências concedidas estão na página 35. Todas as datas em que as pessoas, comungando e estando baseadas nos seus esforços de se aprimorarem na caminhada com Jesus, têm direito de receber essas indulgências. Então, são algumas datas. No dia da inscrição, quem se inscreve no apostolado já tem uma indulgência, já é uma indulgência, é uma graça especial que a igreja tem direito de ceder pelos méritos de Jesus, né? Porque ele disse, tu és Pedro, sobre você constituirei a minha igreja. Então, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, a igreja tem esse direito de conceder bênçãos, na hipótese de que a pessoa que está indo à indulgência está cumprindo o que se propôs, de seguir Jesus dentro dos seus esforços e comungar, né? Enfim, a pessoa precisa desejar, porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Então, Ele não invade a nossa intimidade se nós não nos abrirmos para Ele. Então, quem se abre ao Espírito de Deus, ele está
desejando, pedindo, apesar de que Deus dá suas graças para quem Ele quer, quando Ele quer também. Mas nós também podemos obtê-las pedindo, porque Ele prometeu, pedis e recebereis. Então, são as indulgências. Vocês podem conferir na página 35 do manual depois. E, além disso, o Pio IX, em 1849, instituiu a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, que nós sabemos que é essa que vai acontecer agora para nós no dia 11, né? Espera um pouco, eu não sei depois de que festa que é agora no momento. Estou falando, está gravando? Ascensão do Corpo de Cristo. Ah, pronto, já lembrei. Como estou falando, em 1849, Pio IX concede indulgências ao grupo que se declara do apostolado da oração e institui a festa do Sagrado Coração de Jesus na primeira sexta-feira depois de Corpus Christi, na primeira sexta-feira depois da semana do Corpus Christi. Então, já está aí em 1849, Pio IX, um Papa, reconhecendo o apostolado da oração. Recordando, gente, quais são os pilares: oferecimento do dia, revisão de vida, indulgências, festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus. E neste decorrer do tempo, ainda não chegamos ao ponto da devoção do Sagrado Coração de Jesus estar inserido oficialmente pela Igreja dentro do conteúdo do apostolado da oração, ok? Mas eu quero lhes dizer, antes de contar isso, que o padre Gautrelin foi auxiliado pelo padre Henrique Ramier, que em 1861, depois que Pio IX reconheceu as indulgências e fez a festa do Coração de Jesus, o padre Henrique Ramier fundou a revista Mensageiro, lá na França, com a finalidade de divulgar toda a espiritualidade, de dar formação, assim como nós conhecemos o nosso mensageiro, dentro do mesmo perfil. E esse Mensageiro do Coração de Jesus, fundado por padre Ramier em 1861, rapidamente se espalhou pela Europa. Em 1864 chegou na Itália, em 1868 na Inglaterra, em 69 na Holanda. E foi assim, uma divulgação muito grande, um número muito grande de pessoas que aderiram ao apostolado da oração e que recebiam o mensageiro de Jesus, do coração de Jesus. E então, em 1880, já o Papa Leão XIII, já tinha falecido Pio IX, né? Agora, Leão XIII, ele acrescentou às incumbências do apostolado da oração 2 pontos muito importantes. Primeiro, rezar pelas intenções do Papa. Então, acoplado às orações de oferecimento do dia, Leão XIII colocou as intenções do Papa. E, além disso, vendo Leão XIII que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, segundo a proposta de Santa Margarida, tinha tanta aceitação, estava se esparramando tanto na Europa, ele delegou à Companhia dos Jesuítas cuidar da devoção do Sagrado Coração de Jesus, no modelo de Santa Margarida Maria, porque essa devoção estava se divulgando tão rapidamente que, assim como era bom que estava se divulgando muito, também era perigoso, porque poderia ter distorções. Então, Leão XII acrescentou mais essas 2 incumbências ao apostolado da oração. Então, em 1880, como é que estava o apostolado da oração? Oferecimento do dia,
revisão de vida todos os dias e, a partir daí, rezar pelas intenções do Papa e cuidar da devoção segundo Santa Margarida. Então vejam que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos moldes de Santa Margarida Maria, que é maravilhosa para a espiritualidade do coração de Jesus, ela veio depois da criação do apostolado da oração. Então, o apostolado da oração foi criado para que as pessoas fizessem a proposta de oferecer a vida pela missão da Igreja, rezar pela missão da Igreja. E, a partir de Leão XII, serem apoiadas nessa caminhada por todas as promessas que Jesus fez a Santa Margarida, de que todas as pessoas que o buscassem teriam muitas bênçãos, muitas graças no exercício da sua estado na sua profissão, as famílias. E ele também pedia que comungassem. O meu coração sofre tanto de tantas amarguras e eu quero ser consolada por pessoas que são muitas e que aderem a essa caminhada. Então, eis aí o apostolado da oração formado e estabelecido todas as metas, em 1880 já. E vale dizer que em 1885 nasceu Santa Teresinha, a nossa santinha querida. E com 12 anos, Santa Teresinha, né? Com 12 anos, ela entrou no apostolado da oração. Ela, lá em Roma, tem a carteirinha dela de adesão ao apostolado da oração. E daí se explica toda essa espiritualidade de Santa Teresinha, das pequenas vias, de oferecermos as nossas coisas do cotidiano, que tanto nos custam, ou que tantos nos alegram, e oferecer a vida pela missão, que ela dizia que ela, numa determinada época da vida em que ela estava muito doente, ela nem conseguia caminhar, mas ela queria caminhar para se esforçar e sofrer aquelas dores, porque ela estava sofrendo as dores pensando em oferecer aquilo pelo trabalho dos missionários. Então, daí ela ser uma de nossas patronas. Por isso, Santa Teresinha, que já entrou em 1873 no apostolado da oração, com 12 aninhos, ela é nossa patrona, bem como o São Francisco Xavier, do ano de 1500, foi aquele lá que motivou os seminaristas a desejarem ir para a missão. Que eles também desejaram ir para a missão porque eles estavam naquela época da pós-revolução francesa, aquela ideia de que vamos reformar o mundo, e eles queriam reformar assim, oferecendo a vida na missão. Beleza? Então, vejam que o apostolado sempre antenado e dando respostas à sociedade de seus tempos, né? E nós vemos agora outro Francisco, né? O Papa Francisco, também jesuíta, ele foi o Papa que em 2014 fez a declaração oficial da recriação do apostolado da oração. Bem, o apostolado da oração, nos moldes em que foi concebido até Leão XII, depois do concílio foi reformulado. Nós tivemos um outro estatuto que fazia a ligação entre todas as propostas do apostolado da oração e aquelas desejadas pelo concílio, que era a missão na vida cotidiana, participação na vida da igreja, tudo isso que o apostolado já fazia, o concílio veio colocar como proposta para toda a igreja e muitas outras coisas mais, que claro que o concílio especificou várias dimensões da igreja, mas nisso que tem a ver com o exercício e oferecimento do dever cotidiano, o apostolado da oração foi na história da igreja
um ponto de vanguarda. E agora, né, nessa proposta de recriação, que também faz parte isso da história do apostolado que a Luciana me propôs, né? Essa recriação vem colocar a proposta toda do apostolado, desde o início até abarcar toda a devoção de Santa Margarida, numa espiritualidade chamada Caminho do Coração, que resumidamente quer dizer o seguinte: é a disponibilidade apostólica para estar buscando conhecer Jesus e colocando-se a serviço da Igreja, transformando isso numa linguagem mais atual, mais contemporânea, e por isso surgiu até Novo Logo. A recriação está aqui, né, no nosso documento da recriação, e para isso também surgiu um novo estatuto, que é essa época em que nós estamos vivendo. Mais uma vez, o apostolado da oração, que completou em 2018 175 anos, colocando-se a par e a serviço da humanidade, notando que, incluindo sempre muito, tanto quanto possível e necessário, a utilização da mídia para a divulgação, para a evangelização. Então, vocês sabem, nós temos o aplicativo Click to Pray, que consiste em 3 momentos de oração e que nos vem todos os dias sugestões de oração pelo celular. Então, vejam, o apostolado sempre tentando acompanhar nossos dias. Então, essa é a nossa grande caminhada. E eu deixei de contar para vocês que em tudo isso houve um momento muito forte em 1956, quando Pio XII escreveu esta encíclica, Aurietis Aquas, que é especificamente uma encíclica falando da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e dizendo o quanto isso significa para toda a Igreja, desde João Eudes, Santa Gertrude, São Francisco, entende? Santa Margarida e depois, posteriormente, Santa Faustina agora, que também nos fala da devoção do Sagrado Coração de Jesus, de sua misericórdia. E este tema da misericórdia do coração de Jesus é exatamente o ângulo que está sendo enfocado nessas nossas 30 meditações para o mês de junho, que foi proposta aqui no Brasil para nós pelo nosso diretor espiritual, Padre Eliomar, que imagino que todas vocês já devem estar adquirindo esse livrinho para o mês de junho, né, queridas? Então, meus anjos, Aurietis Aqua, em 1956, a aprovação da recriação pelo Papa Francisco em 2014, inserindo, isso é bem importante dizer também, o apostolado da oração dentro de uma outra perspectiva que é a mesma, mas que procura abarcar explicitamente toda essa nossa preocupação com o mundo todo, que somos um grupo unidos, né, do mundo todo. Nós somos mais de 36 milhões de pessoas em 96 países. E então, este conjunto recebe o nome de Rede Mundial de Oração do Papa. Então, nós, do Apostolado da Oração, somos a Rede Mundial do Papa, que Papa Francisco aprovou, e para nós do Apostolado é o caminho do coração. Somos
estamos numa grande missão. Bem, queridas, me falta falar sobre o apostolado da oração no Brasil, que começou em 1871 com o padre Bartolomeu Tadei. Padre Bartolomeu Tadei, que veio para o Brasil e se instalou na cidade de Itu. E, com grande fervor e muito trabalho, ele esparramou o apostolado do Brasil pelo Brasil todo. Foi ele que criou a nossa fita vermelha. Não sei se vocês sabem, mas o apostolado da oração não tem fita vermelha em outros países. Só tem fita vermelha no Brasil, em um país, uma região da África, que gostou da nossa fita e resolveu adotar. Padre Tadei usou a fita vermelha porque na época era usual as associações terem fitas. Vocês sabem, as Filhas de Maria tinham fita azul, São José tinha fita amarela e assim vão as devoções. Mas, vejam, a fita que perdurou, atravessou o concílio e chegou aos dias de hoje é essa nossa querida fita, porque ela representa o que ela significa. Já falei antes, né? O sangue de Jesus, o bentinho no nosso coração. E assim, Padre Bartolomeu Tadei, em lombo de burro, visitou o Brasil inteiro e criou muitos e muitos centros por todo o nosso país. Até o ponto que Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, disse que o apostolado da oração, pelas mãos de Padre Tadei, foi o responsável pelo renascimento da espiritualidade no Brasil, desde quando eles expulsaram os jesuítas daqui, né? Que aí foi muito difícil o trabalho de evangelização, mas prosseguiu, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está escrito lá nos evangelhos. Mas o padre Bartolomeu Tadei logo trouxe o mensageiro do coração de Jesus para o Brasil. E vocês podem ler na nossa revistinha deste mês de junho como era o trabalho para criar o apostolado da oração, o mensageiro do coração de Jesus. Está aqui, ó, na página 29 do nosso mensageiro de junho. Resumindo para vocês, ele não tinha uma prensa. As freirinhas do convento, lá de Itu, escreviam à mão os bilhetes mensais e copiavam, com letra maravilhosa, para ser enviada para todas as partes do Brasil. Depois, no decorrer do tempo, ele conseguiu uma prensa, tudo foi melhorando e o mensageiro, o grande mensageiro do apostolado da oração, se consolidou e neste ano está fazendo 125 anos de existência, sem que nunca, jamais foi interrompido nenhum mês o lançamento do mensageiro daquele mês. Passou a Primeira Guerra, passou a ditadura no Brasil, passou tudo isso e o mensageiro não decaiu. E nós não vamos deixar o mensageiro decair, né? Porque com a pandemia, muita gente não quer mais assinar o mensageiro porque diz que não tem reunião, que isso é uma grande engano, um grande engano. E o mensageiro que nos sustenta, que nos unifica em todo o Brasil. Então, vamos continuar com o mensageiro. O padre Tadei morreu no dia 3 de junho de 1913. E depois dele, houve vários diretores nacionais. O padre Eliomar, então, é aquele que está agora no Brasil, no lugar de padre Tadei. Antes dele foi padre Otimar, padre Roque Schneider e muitos outros. Todos eles colocados na direção do apostolado da oração pelo superior geral dos jesuítas. E vale dizer
aqui o Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, além do Padre Eliomar, que é nosso diretor nacional, tem também o Padre Frederic, que é o diretor internacional do Apostolado da Oração, que está sempre muito a par de tudo o que acontece aqui no nosso Brasil e o apostolado de todo o mundo. Nós temos no canal do YouTube do Apostolado da Oração, desde o ano passado, né, vários episódios que explicam tudo isso sobre a história do coração de Jesus. E no episódio 19, nós podemos encontrar todas as informações sobre a recriação e sobre o andamento também do Apostolado da Oração no Brasil. E, queridas, vejam bem, este logo do Apostolado da Oração, agora com a recriação, a este logo nós acrescentamos o novo logo do Apostolado da Oração, que é este aqui. Vejam bem, queridas, este novo logo do Apostolado da Oração, todas as linhas dele têm significados. Essas duas partes vermelhas são um coração estilizado, que ao mesmo tempo que está unido, está rompido, que significa nossas faltas, nossos pecados, né? Mas está unido pela salvação de Cristo, que está expressa nesta cruz. Esta cruz tem as duas partes de baixo distanciadas, e isso significa duas pernas andando. É o nosso caminhar, está significando o nosso caminhar. A parte branca representa a paz e também nos lembra a Eucaristia. Este círculo superior e este inferior, eles estão ligados tenuamente. Você vê que aquele é mais gordinho, aquele é mais gordinho, aquele é mais fininho, mais fininho. Significa a união do homem com o divino. Nós buscando o divino. É isso que significa este logo, que foi criado aqui no Brasil para expressar o que significa também o nosso bentinho. Então, este é o significado do logo do Apostolado da Oração, que aqui no mensageiro desse mês diz que as freirinhas do convento faziam manualmente os logos. Eu tenho aqui um logo que pertenceu à minha tia-avó, uma tia-avó minha, uma jovem que era do Apostolado da Oração em Santos no início do século XX. Esta moça, ela faleceu com 19 anos pela pandemia da gripe espanhola. E este bentinho é o bentinho que era da fita dela, uma discípula do Apostolado da Oração em Santos no início do século XX. Então era assim o nosso bentinho, feito pelas freirinhas do convento. Hoje que nós temos esse, né, bordado à máquina, com essas, mas sempre está escrito assim: venha a nós o vosso reino. E o símbolo do coração é o mesmo que eu já mostrei para vocês, que foi aquele concebido numa visão plástica por Santa Margarida Maria. E o último link que eu estou devendo para você é exatamente o primeiro. A disciplina e oração caminham juntas. Então, por tudo que nós conversamos, vocês podem ver que realmente este é o espírito do Apostolado da Oração também. Disciplina na oração. Rezar todos os dias, não é só de vez em quando, é todos os dias. Oferecer o dia, todos os dias, nossas ações de todo o tempo. E para isso é preciso uma disciplina. Nós também temos nossos compromissos com a primeira sexta-feira do mês, temos a nossa reunião mensal. Então, estes são compromissos e temos que ter disciplina. Então, disciplina e espiritualidade caminham juntas. Foi isso que a Luciana me pediu. Depois pediu a história do apostolado. E eu falei na França, na Europa e no Brasil.
e o significado do logo que evoluiu agora. E vale dizer também que nós ainda temos o logo da Rede Mundial de Oração do Papa, que vocês conhecem. Então, queridas, muito obrigada por terem me ouvido durante todo esse tempo e eu espero ter cumprido o compromisso que eu assumi com a Luciana, e eu também estou disponível para perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigada, Deus nos abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, faça o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.